Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite também para quem está fazendo essa atividade à noite. Então, voltamos, né? Desde ontem, de um feriadão. Principalmente porque foi o dia das crianças, né? O dia de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Ontem já teve aula com tia Jane e tia Jassa, não foi isso? Aí hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021, trago para vocês as nossas duas aulas de hoje. Agora de geografia, depois eu volto com vocês para a aula de português. Então, como a gente já finalizou a unidade, né, a terceira unidade, eu trouxe para vocês um assunto que é bastante importante. A gente falou sobre ele logo no comecinho do ano. Mas aí eu resolvi trazer novamente por causa de uma atividade que eu imagino que vocês irão gostar bastante de fazer. Primeiro vamos à nossa correção da atividade da última aula de geografia, que foi no caderno. Foi a aula do dia 7 de outubro, que foi quinta-feira passada. Certo? Então, pega o caderno aí para fazer a correção. Então, a atividade do caderno foi a seguinte: escreva 3 cuidados que devemos ter ao tomar sol. Eu coloquei aí 3 sugestões, tá? Mas aí é resposta pessoal, de acordo com os cuidados que estudamos lá no livro. Usar chapéu, protetor solar, beber bastante água. Teve dúvida? Vai lá no assunto, no nosso livro de geografia, procura lá. Foi logo o primeiro assunto da terceira unidade, tá? Pega o livro de geografia e procura o assunto aí logo no comecinho da terceira unidade. 2. Responda. Letra A. O que é Sol? É a estrela principal do sistema solar. B. O que é nascente? Local onde o Sol nasce. C. O que é poente? Local onde o Sol se põe. D. Quais as fases da Lua? Minguante, crescente, cheia e nova. Certo? São 4 fases da Lua: minguante, crescente, cheia e nova. 3. Quais as partes dos mapas? Então, lá nos mapas a gente encontra título, legenda, símbolo, escala, orientação espacial e data. São 6 partes. 4. O que é cartografia? É a ciência que estuda a preparação, interpretação e organização dos mapas. 5. Explique o que é foto aérea, letra A, foto de arquitetura, letra B. Letra A, foto aérea, são as fotos tiradas de cima dos espaços. B, foto de arquitetura, são as tiradas em um determinado local nos espaços. 6. Fique em frente à sua casa e responda o que tem do lado esquerdo, letra A, e o que tem do lado direito, letra B. Então, minha resposta o lado esquerdo e o lado direito daquele casa só tem casa. Na frente, casa. Então, essa é a minha resposta, tá? No 1 e o 6 são respostas pessoais, certo? Por isso que é bastante importante que vocês mandem para mim a atividade respondida para que eu faça a correção e veja qual é a resposta de vocês, certo? Então, como eu falei para vocês, eu trouxe um assunto que a gente já falou, tá? No comecinho do ano. Deixa eu só confirmar para vocês, a gente
A gente falou sobre rua, bairros. Só que hoje eu trouxe para vocês um assunto que a gente trabalhou no caderno. Vocês já viram no primeiro ano, lá no infantil, mas que eu acho que é bastante importante, porque vocês ainda vão falar sobre isso no terceiro, no quarto, no quinto ano. Então, eu trouxe para vocês moradia. Nossa moradia. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama, para, no fim do dia, guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Esse é um pequeno texto de Rosiana Murray, certo? Foi escrito em 1994. E fala justamente sobre isso, sobre um local para que a gente possa descansar no final do dia. Infelizmente, nem sempre isso acontece. A gente sabe, a gente já estudou que existe muita desigualdade, né, no nosso país. Então a gente sabe que nem todo mundo tem esse canto para dormir, né? Tem esse local para descansar. Ainda acontece que muitas pessoas ainda vivem nas ruas, sem uma moradia. Com certeza vocês já viram pessoas dormindo na calçada, embaixo de pontes, porque falta esse direito, né, que o cidadão tem, que é o direito de uma moradia. Então a gente vê que esse é um dos direitos que não está sendo respeitado pela sociedade, não é? Que é a falta de um local para descansar. Então, a gente sabe o que é moradia. A gente costuma chamar de casa, né, de residência, né? Moradias são construções que as pessoas ocupam para viver e se proteger do frio, do calor, das chuvas. As famílias devem ter um lugar para viver. A este lugar damos o nome de lar ou residência. Então, existem diversos tipos de moradias, tá? Diversos. E essas moradias, a diferença vai estar no tamanho, no tipo de material que foi utilizado para construir, certo? São muitos motivos que fazem com que uma casa seja diferente da outra. Então, o que é que quer dizer? Que todas são moradias, porém, de acordo com o tamanho, de acordo com a construção, de acordo com o material utilizado, essas moradias se tornam diferentes uma das outras. Aí, por isso que eu trago agora tipos de moradia, que com certeza vocês lembram, né? Porque, como eu falei, é um assunto que já foi lembrado, já foi falado várias vezes. Então, tipos de moradia. Aí temos oca, casa de taipa ou pau a pique, palafitas. Temos prédios de apartamentos, barracos, iglus, casa de alvenaria. Então, cada uma dessas moradias são construídas com diferentes materiais. É o que dá a diferença entre uma e outra. Então, oca, a gente sabe que é a moradia dos índios, feita de palha e varas de madeira. Temos aí a casa de taipa ou pau a pique. Podem ser vistas no campo, feitas de ripas de madeira, que são aquelas madeiras fininhas, ou varas cruzadas e barro. Coloca lá as ripas e vão colocando o barro para formar as paredes, certo? Aí chama de taipa ou pau a pique. Temos aí a palafita, moradia feita de madeira erguida no chão sobre estacas fincadas. Geralmente são construídas nas beiras dos rios, lagos ou então lugares que alagam, né?
aqui no Recife tinha, não sei se ainda tem, ali próximo do Rio Mar. E a gente vê bastante esse tipo de casa pro lado do norte do país. Belém, do Pará, geralmente tem essas casas de palafita, porque há uma época do ano em que é, chove bastante e o nível do rio sobe muito. Então, por isso que essas casas são feitas, são erguidas em cima de estacas, tá? Para que não entre água, né, nessas moradias. Aí temos prédio de apartamentos, abriga muitas residências, feito de blocos de concreto ou tijolos de barro, areia, cimento e outros materiais. Então a gente sabe que num prédio cheio de apartamentos são várias famílias morando ali, não é? Cada apartamento é residência ou é a moradia de uma família. Aí a gente vê que o material de construção é totalmente diferente dos que a gente acabou de falar, né? Temos aí o barraco, moradia geralmente encontrada em comunidades carentes, apresenta acabamento grosseiro e algumas vezes é feito com pedaços de caixotes, tábuas, folhas de zinco, muitas vezes são feitos de papelão, são feitos de plásticos também. E realmente a gente vê bastante em comunidades muito carentes, né? Onde não se tem condições de construir uma casa com os materiais de construção que muita gente utiliza. Aí temos aí casa de alvenaria, feita de tijolos de barro ou de blocos de concreto, areia, cimento e outros materiais. Pode ser casa térrea ou com mais de um andar. Geralmente o mesmo material que é feito os prédios de apartamento, né? Aí essas casas de alvenaria, ela tanto pode ser apenas um andar, uma casa térrea, ou pode ter dois, três, mas aí não se torna apartamento. É uma casa com vários andares, tá? E temos aí o iglu, e quem vive nas regiões geladas constrói essas casas de gelo, né? A gente já falou sobre o iglu também. Então, como eu falei para vocês, de acordo com a construção, de acordo com o material que é utilizado na construção de cada uma dessas casas, né? É que vem a diferença. A gente viu agora qual material utilizado para construir a oca, os prédios de apartamento, as casas de palafita, de pau a pique. Então, cada casa foi utilizado um material diferente. Então, é o que a gente vai falar agora sobre a construção de uma casa. Para construir uma casa ou qualquer outro tipo de moradia, é necessário contratar profissionais qualificados para essa atividade e utilizar materiais adequados e de qualidade, lógico, não é? Como cimento, areia, madeira, brita, que são aquelas pedrinhas, ferro, tijolo, telha, palha e etc. Dependendo da construção, dependendo da casa que você for construir, também muda o tipo de material, certo? Por isso que ele fala aqui de palha, né? Fala de telhas, aí tem a questão das madeiras. Pois bem, construção de uma casa, a gente precisa de materiais de qualidade, com bastante qualidade, né? Para não desabar essa casa, não ter nenhum acidente. E precisamos também de profissionais, né? Profissionais qualificados. Para construir uma casa, profissionais qualificados, pois é. Precisamos de profissionais, porque para construir uma casa que não aconteça nenhum acidente de desabamento, essa casa tem que ser assistida por profissionais que saibam realmente o que está fazendo. Certo? Então, a gente tem. Se for construir uma casa, como uma casa de alvenaria, eu preciso contratar pedreiro, preciso ter ideia de como que eu vou fazer essa casa, tá? O espaço que eu tenho, se vai dar para eu fazer ou não.
A mesma coisa acontece com a OCA, principalmente com o prédio, né, de apartamentos. Por quê? Se eu não tiver ideia do espaço, pode ser que não dê certo. Então, para isso, eu preciso contratar profissionais que me ajudem a fazer essa construção, para eu construir a minha moradia. Então, que profissionais são esses? Vamos conhecer alguns, né? Alguns dos profissionais que trabalham na construção e quais as suas funções. Vamos ver quais são esses profissionais. Temos aí arquiteto, engenheiro, mestre de obras, serralheiro, marceneiro, pintor, eletricista e encanador. Eu preciso disso tudinho? Preciso. O arquiteto, ele faz o desenho da casa, ou seja, ele faz a planta. Lembra que estudamos planta baixa? É o arquiteto que faz. Aí a gente tem a ideia do que vai ter dentro daquela casa, de acordo com o espaço. Preciso do engenheiro, por quê? Para fazer os cálculos das estruturas. Ele vai dizer, você vai precisar fazer, colocar tanto de ferro para poder segurar o primeiro andar da casa. Certo? Preciso do mestre de obras, porque quem vai fiscalizar e ordenar o trabalho. É ele que vai dizer aos pedreiros o que é que ele vai ter que fazer. Agora o serviço é aqui, vamos fazer logo o quarto, vamos fazer a sala. E esse mestre de obras é quem vai ficar fiscalizando, vai ficar de olho para que nada saia errado nessa construção. Aí o serralheiro faz e coloca as portas de ferro. Se as portas da casa, aí tem a grade, as grades da janela, do portão. Tudo isso quem faz é o serralheiro. Aí eu tenho o marceneiro, que é a pessoa responsável por colocar portas e janelas. Também faz a armação para o telhado. É o marceneiro que trabalha com madeira, coloca as portas, as janelas, prepara o telhado, porque como ele trabalha com madeira, então o telhado é ele que vai preparar tudinho para depois colocar as telhas. Vou precisar do pintor, lógico, né, para deixar as paredes pintadas, né, para dar um colorido na casa. O eletricista, que é o responsável pela instalação elétrica, é ele que vai colocar toda a fiação e a partir daí vai ter luz em toda a casa, né? E o encanador, que é o responsável pela instalação hidráulica, que é o responsável por instalar todos os canos por onde vão passar a água para tomar banho, para lavar os pratos, o esgoto de toda a casa, não é? Para não ficar jogado, né, no meio da rua. Então, esses são os profissionais que, se a gente for construir uma casa, eu preciso contratar, tá? Para que fique um serviço bem feito e no futuro não dê problemas, né? Do tipo desabamento, pegar fogo, inundar. Então, para isso que a gente precisa contratar esses profissionais antes de construir a nossa moradia. Aí eu trago para vocês uma lembrança aí de um assunto, né? Os cômodos da casa, os cômodos de uma casa. Os cômodos de uma moradia são as partes de cada local que tem dentro da casa, certo? Então, as residências são diferentes. A gente já viu que de acordo com a construção, o tamanho, tem essa diferença. Os cômodos também são diferentes, porque eles são divididos de formas diferentes. Então, uma casa vai ter, pode ter cômodos a mais do que a outra, certo? Então, cômodos são as divisões da casa. Cada parte que tem dentro da casa. Tem uma cozinha, tem uma sala, o terraço, os quartos, os banheiros. Então,
7 são os cômodos de uma casa, tá? De uma determinada casa. Na imagem aí eu tenho uma casa com sala de jantar, sala de estar, cozinha, garagem, banheiro, quarto, área de serviço e jardim. Então, essa casa aí tem 8 cômodos, tá? E a gente viu que os cômodos também são divididos de formas diferentes. A gente vai ver isso agora na próxima imagem, quando eu mostro para vocês uma outra casa com outros cômodos. Então, nessa outra casa aí eu tenho uma varanda, uma sala de estar, uma sala de jantar, a cozinha, um quarto, outro quarto, outro quarto, uma área de serviço, uma garagem, um banheiro e outro banheiro. Então, eu tenho nessa casa aí e o jardim, 12 cômodos, totalmente diferente da imagem anterior, onde eu tinha 8. Então, o que é que acontece? Da mesma forma que as moradias são diferentes, a divisão dos cômodos também são diferentes. Lembrando que cômodo é a divisão de uma casa, tá? Das partes de uma casa. Cômodo não é mesa, não é cadeira, isso são móveis, tá? Cômodos são a divisão das partes de uma casa, certo? Pois bem, para exercitar esse assunto, falando o último assunto agora sobre cômodos, lembrando que já estudamos maquetes, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam em uma caixa de sapato uma maquete de um cômodo da sua casa. Pode ser seu cômodo preferido, pode ser o cômodo que você mais frequenta, pode ser qualquer outro cômodo da casa, mas apenas um cômodo dentro de uma caixa de sapato, como está aí nessa imagem, tá? Na imagem aí a menina reproduziu um cômodo da casa dela, que foi o quarto que ela dorme. Foi o quarto dela, certo? Então, para fazer isso, você pode utilizar diversos materiais. Caixinhas de fósforo, caixa de pasta de dente, caixa de perfume para fazer um guarda-roupa, palitos de picolé, palitos de fósforo, palitos de churrasco. Pode colocar cortina, fazer uma janelinha, coloca uma cortina. Abre a lateral da caixa e faz de conta que é a porta. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês, certo? Coloquei aqui no vídeo várias imagens de maquetes. A gente sabe que maquete, a gente já falou sobre maquete, né? Que é uma representação de um espaço, só que com mais detalhes. E é justamente isso que eu quero de vocês, tá? Os detalhes, tá? No meu quarto tem um painel com um unicórnio. Então, acha uma foto, cola aí como se fosse a parede do teu quarto. Abre a janelinha, coloca a cama, a cômoda, o guarda-roupa, tudo isso feito com materiais recicláveis, tá certo? Então, dá uma olhada nas imagens, tem a tua ideia, monta a tua maquete na caixa de sapato e manda a foto para mim lá no aplicativo, tá certo? Olha aí outra imagem. Esse utilizou um papel, né? Que mostra a imagem de vários palitinhos, como se fosse um tapete ou como se fosse o piso. Aí tem a janelinha, tem a porta, né? Tem uma imagem, como se fosse um quadro. O guarda-roupa, a cômoda, uma escrivaninha, um tapete feito com papel colorido. Pode usar também. Esse outro, ó, pegou 2 caixas, pode ser feito com caixa de leite, né? Só que é muito grande a caixa de leite. Mas aí quem quiser pode cortar também, tá certo? Olha, outra imagem. Colocou até um paninho em cima da cama. Tem aí a janela, a porta, a mesinha de cabeceira, a cômoda, o guarda-roupa. Ainda tem a caixa de brinquedos, ó. Pronto. Espero o capricho de vocês de sempre, né? Que eu sei que vocês arrasam. Terminou? Manda para mim lá no aplicativo, para poder na próxima aula eu mostrar aqui no vídeo a imagem das maquetes de vocês,
certo? Um cheiro no coração. Até daqui a pouco com a aula de português.